livro, a página é do livro Pão Nosso. Ah, está gravando, vai gravar isso. Espera aí. Ótimo. A página é do livro Pão Nosso, Emmanuel Espírito, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. É o capítulo 2, Pensa um pouco, e diz assim: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, em João, capítulo 10, versículo 25. E vem Emmanuel nos elucidando, explicando. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende. Nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Emmanuel. Aí está Jesus, a nossa página nos convidando à reflexão sobre as oportunidades que temos pela frente, a nível de trabalho, a nível de realização, a nível de engrossarmos fileiras, Jesus, em tua direção, sendo, como diz Kardec, partícipes desse processo de transformação desse mundo para um mundo melhor e para um mundo mais feliz. Sê conosco, Senhor, envolvendo a todos nós que aqui estamos com essa proposta de aprendermos e de estarmos colaborando, de alguma maneira, por mais simples que seja, dessa continuidade transformadora, desse processo, desse mundo para um mundo melhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que nos dás. E que em teu nome, Jesus, que em nome de Maria, tua e nossa mãe, em nome desses amigos espirituais que estão nos abraçando agora, mas que, acima de tudo, em nome de Deus, nós possamos dar por iniciada a nossa reunião administrativa do nosso 29º Conselho Espírita de Unificação, na tua santa e abençoada paz. Graças a Deus. Opa! Nós estamos dando início à nossa reunião e nós, como nós sabemos, como foi divulgado, essa primeira parte é uma reunião administrativa do nosso 29º Seu, e essa primeira parte é sobre o estudo. A nossa amiga já está aqui. Seja bem-vinda, Lúcia. Crianças e jovens.
o que tem a oferecer. Tudo bem, então? Alguma observação? Regina, Lília, Andréia? Então, passamos a palavra à nossa companheira Lúcia Moisés e estamos aqui atentos. Qualquer coisa é só avisar. Obrigado. Boa tarde a todos, muita paz. Boa tarde. Quero abraçar cada um de vocês, do 29º Seu, a André Emília, ao Paulo, a Regina Marciano, ao Jones e a Julimar. E, claro, a nossa Lília, que é aquela que nos convidou. A Lília sempre me convida para eventos com títulos sempre muito diferentes. Eu ontem disse isso para ela. Então, dessa vez não foi diferente, né, Lília? E nós vamos fazer uma pequena fala, quer dizer, pequena, eu imagino aí de uns 30, 40 minutos, e depois deixar para as perguntas. E eu sei que o objetivo de vocês é a reunião administrativa. Então, isso aqui é apenas uma reflexão, um aperitivo, né? Eu quero começar perguntando, vocês se preocupam com a questão da continuidade da gestão de vocês? Se quiserem abrir, pode abrir. Nós somos tão poucos que, se quiserem abrir para a gente conversar, fica ótimo. Estou vendo que a Regina... constante, né? Bastante. Pois é. Com a carência de trabalhadores, né? Atualmente, até os mais velhos, então a gente está mais preocupado ainda. Porque até no presente isso já está preocupante. Pois é, nós sabemos de situações de casas espíritas, inclusive aqui em Niterói, até antes da pandemia, casa que fechou porque não houve renovação. Não tinha evangelização, não tinha jovens. Então, não é porque nós somos da área de família e evangelização. Evangelização realmente é a minha paixão. Né? Oi, como vai? Tudo bem? Está no nome da Leila, mas deve ser quem? Chegou a Rose. Carlinhos. Eu não ouvi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Então, nós conhecemos casas que fecharam porque não houve continuidade. A continuidade vem, de um modo geral, pela evangelização. Não que seja a única porta, mas quando você vai, pega a criança, faz com que a criança se envolva com a casa, se envolva com a doutrina espírita, se encante com o espiritismo, é natural que ela continue e vá para a mocidade, como nós falamos aqui, né? Em vez de juventude no Estado do Rio, a gente usa a palavra mocidade, e que acabe ficando. E essa é a nossa preocupação, eu acho que foi essa a preocupação de Lília quando nos pediu. Como é que a gente vai trabalhar essa ideia? Como é que a gente pode lembrar de situações que já foram vividas e que serviram de exemplo para todos nós? Então, eu gostaria que vocês depois, se é que não conhecem, vissem no YouTube o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas no Brasil, que foi realizado em 1948. Tem vídeos, tem textos, tem muito material sobre esse primeiro congresso, que foi realizado com o patrocínio financeiro do nosso amigo Lins Vasconcelos e com toda a paixão de quem? Leopoldo Machado. Né? Leopoldo Machado. Vocês sabiam que naquele congresso todos os estados que naquela época existiam, e mais o Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro, todos mandaram representantes jovens? Vocês têm ideia de quantos jovens eles reuniram nesse primeiro congresso? Alguém sabe? Os nossos, quando a gente está assim, bombando, a gente tem 300, 400, 500. Eles juntaram 1.000 jovens. Foi no Teatro João Caetano. O evento de abertura foi no João Caetano. E vocês sabem que o Rio de Janeiro, na época, era a sede do governo federal. Então, ali apareceram deputados federais, apareceram senadores,
apareceu o representante do presidente da República, apareceram os vereadores da cidade do Rio de Janeiro, do município. Foi algo extraordinário, extraordinário. E o que aconteceu? Depois do Congresso, aqueles jovens de terno e gravata, as meninas super arrumadas da época, 1948, foram ser o quê? As grandes lideranças dali para diante do movimento espírita. Então, quando a gente estuda o histórico das casas espíritas, nós vamos ver que algumas foram criadas a partir dali com a mocidade. Em Niterói tem uma casa espírita, que eu, inclusive, foi minha porta de entrada, União da Mocidade Espírita de Niterói. UMEN, a gente chama de UMEN, a UMEN. A gente nem sabe que a UMEN foi criada, e eu sei porque eu conheço, tenho os depoimentos dos filhos do doutor Alberto Rocha, por exemplo, que o filho do doutor Alberto Rocha, que hoje ainda é dirigente de uma casa, ele disse: papai e mamãe eram namorados, foram os dois para o Congresso e eles tinham que estar afiliados a alguma casa. Então, eles já começaram fundando o estatuto e tal, para criar a tal da mocidade, e aí juntaram eles, o Olímpio Campos. O Olímpio Campos foi uma figura extraordinária em Niterói, extraordinária. Ele viveu na casa de Carlos Embaçaí. E, por acaso, eu entrei para o Espiritismo pelas mãos dele, de doutor Alberto. Então, eu brincava com o Olímpio, dizia que o Olímpio era meu padrinho, né? E a gente tinha sempre essa brincadeira. Pois bem, o Olímpio foi uma figura de proa, né, na UMEN, né? Porque ele era uma pessoa que tinha uma mediunidade extraordinária, era um excelente orador, era cativante, era um homem que recitava trovinhas, gostava da juventude, tanto que ele já estava mais adiantado, e eu, uma menina de 22, 23 anos, e ele me botou embaixo do braço, para vocês verem como é que era esse movimento de aceitar o jovem que está chegando. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje, ou vai conversar, é se nós estamos dando espaço para a criança e para o jovem. Para a criança, eu vou falar menos. Quer dizer, o que a gente aprende com a criança? Eu diria que seria a espontaneidade, a curiosidade, não é? A criança é tão alegre, essa alegria da criança que faz com que a casa espírita tenha uma vibração muito, muito interessante quando nós estamos com as crianças ali, na hora de cantar, na hora mesmo que elas chegam, trazem assim, muita alegria, e nós sabemos, para quem tem mediunidade de evidência, que as pessoas dizem, olha, quando eles chegam, muda a vibração, porque eles trazem também outras crianças que também vêm, né? Mas vamos nos ater mais, então, aos jovens, porque eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é da questão de uma palavra que hoje está sendo muito usada, que é o protagonismo. E que, às vezes, há um equívoco em relação ao protagonismo, porque há pessoas que acham, sim, é para botar o jovem para trabalhar na casa espírita, então tá bom, vamos fazer campanha do quilo, bota o jovem. Vamos ter que arrumar aqui o salão, vamos arrumar, vai ter alguma coisa, pede a garotada, vai ter festa, vai ter que tirar daqui para lá, chama a garotada, os jovens que eles vão fazer. Isso é um equívoco. Isso é uma porta, inclusive, para mandar embora. Poxa, só sirvo para isso? Então, primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, quem é esse jovem? Quem é o jovem de hoje? O que o jovem traz? Então, nós temos, né, como característica hoje desses jovens que aí estão, são jovens que, para início de conversa, tem muito jovem procurando a sua religião. Eu tive a oportunidade de fazer contato com jovens lá chama Liga Espírita, né, de Campos. É o seu, mas a gente sabe que, tradicionalmente, eles se chamam de Liga Espírita, então foi com a Liga Espírita que eu fiz, através de Adaísa. E a Adaísa me permitiu que eu conversasse com os jovens. E, naquela conversa,
ficou claro que alguns deles estavam procurando a sua religião. Ainda diz assim, não sei nem se eu vou ficar aqui. Eu já estive em tal lugar, eu já estive em tal lugar. Então, hoje o que a gente percebe é que eles são muito mais antenados, não são guiados assim, feito gado, vai por aqui, tem que ir por ali, não. Sabem o que querem, procuram. Muitas vezes, alguns chegam a convite de outros que já estão engajados e querem saber, querem conhecer. Nós vemos que são jovens que estão muito engajados em causas sociais. São jovens que estão preocupados com o planeta. São jovens que querem um mundo melhor para o futuro. Me chama muita atenção saber, por exemplo, que tem muito jovem que não quer ter carro. Não quero ter carro. Eu quero ter mais liberdade, eu quero poder viajar, eu quero poder... Não quero ter esses bens que a minha família achava que tinha que ser. Nós vamos ver jovens preocupados com a questão ecológica, preocupados com o mundo que eles vão receber daqui a pouco, que serão as lideranças. Nós temos esses jovens que dominam as redes sociais. Dominam. Eu li agora, numa pesquisa, semana passada, uma pesquisa da Unicef, dizendo o que eles fizeram na pandemia, e pela Unicef, são dados que talvez sejam globais e que talvez tenham uma conotação maior, embora seja global, eu acho que eles estavam com uma conotação maior europeia. Mas, de qualquer forma, eles dizendo que foi 100% o tempo ocupado com o celular, com o smartphone. Está no isolamento, está no lockdown, criança 78%, jovens 100%, o tempo todo. Ou seja, o que eles fazem? O que a gente percebe é que eles conseguem buscar seus nichos, conseguem trabalhar a questão do pertencimento. Eles vão buscar coisas lá que são do interesse, entram nos grupos, dominam aquilo, e aí a gente diz, com todo esse perfil, né, são mais questionadores. Outra coisa, né, muito mais aberta à diversidade, completamente aberta à diversidade. Então, a gente imaginar que, só para vocês terem uma ideia, me pediram para eu falar agora para Mato Grosso, Federação Espírita de Mato Grosso, sobre os efeitos da pandemia sobre crianças e jovens. Eu já tinha feito até essa palestra também, fiz semana passada. Aí disse, Lúcia, repete, faz para a gente. E aí, para minha surpresa, eu recebo um telefonema de Neuzinha Fayad, que é quem dirige lá, dizendo, Lúcia, tem uma questão aqui pegando fogo. Será que você pode incluir na sua fala? Eu disse o quê? A questão da homossexualidade. Pode ser evangelizador, não pode ser evangelizador, pode ser médium, não pode ser médium. O que a gente faz? Digo, ótimo, acho ótimo esse tema. Acho ótimo, porque eles, jovens, não têm esse olhar preconceituoso que nós temos. Nós somos muito preconceituosos. Preconceito contra a questão mesmo de cor de pele, preconceito contra nível social, preconceito contra, né, o pobre, é isso, é aquilo. Nós temos preconceito com deficiência, nós temos preconceito com essa questão do homoafetivo. Ou seja, vamos ver esses jovens, né, são tão abertos, que têm tanto questionamento, vamos trazer para a casa espírita e dar espaço. O que eu penso sobre o protagonismo? Né? O que, de um modo geral, se pensa, nem sou eu, não, é inclusive uma orientação da própria FEB, é preparar, em primeiro lugar. Não é chegar e dizer, então tá, você agora vai pegar tal departamento. Não é isso. Mas, no meu departamento, tem lugar para você. Vou te ensinar. Você vai aprender comigo e com os outros que aqui estão. Vem para a nossa equipe, trabalhar em equipe, ninguém mais trabalha que não seja em equipe. Como é que a gente pode trabalhar sem equipe?
nessa vida moderna da gente, que hoje um pode, outro não pode. Tem sempre algum problema, alguma coisa. Hoje eu estou numa equipe na FEB que nós somos 15 tutores para 5 turmas, que não 16. Chegou mais uma agora, do Uruguai. 16 tutores para 5 turmas. Por quê? Um não pode, um não está ocupado, vem o outro, a gente trabalha em equipe, troca ideia, nós temos que ir no fórum. Quem é que escreve no fórum? Você escreveu, olha, Lúcia, hoje eu não posso, você vai lá, escreve. Então, vejam, o que acontece quando a gente trabalha em equipe? Aumentam os laços de amorosidade, de compromisso com a tarefa, de amizade, de respeito pelo trabalho do outro. E uma coisa importante, nós nunca vamos pensar em cargos. Não é em cargo, é em tarefa, é no nosso compromisso com a doutrina, é a alegria de estar naquele trabalho. Não porque eu quero ser isso, eu quero dirigir o DIG, eu quero dirigir a doutrinária, eu quero dirigir o SAPS. Não é isso. Aonde que eu posso ser útil? Estou falando agora para os dirigentes. Aonde que eu posso ser útil? E quando nós formarmos os jovens para serem protagonistas, temos que trabalhar neles essa cabeça de dizer, venha fazer parte de uma equipe que é uma equipe de Jesus, é uma equipe que tem uma orientação espiritual, é uma equipe que não trabalha ao léu, que não trabalha de qualquer forma, cada um atirando para um lado. E a gente pode, inclusive, dar exemplos de coisas que deixam de funcionar. Nós conhecemos departamentos que se romperam, que foram destruídos, quando tem o dono e que todo mundo tem que obedecer, que ninguém fala, que não tem opinião, e se falar muito está obsediado. Conhecem essa história, gente? Eu estou falando demais. Quero ouvir vocês. Não é verdade isso? Você está rindo aí, Paulo? Está obsediado, Paulo? Com certeza. Com delicadeza. Você está um pouquinho perturbado. A gente observa que, na verdade, não é só departamento, não. É casa espírita também. A gente amplia isso aí, tem que ter esses cuidados, realmente, estar alerta para essa coisa da equipe. E não, como antigamente falava, né? Equipe, que não pode mais existir equipe. Então, é interessante, a gente está buscando, né? Sempre um colaborador, um ajudante, né? Mais alguém? Regina? Saudade de você, Regina. Eu também, Lúcia. Tudo bem contigo, né? Ô, Lúcia, eu estava pensando aqui, você estava falando, por exemplo, dos jovens muito antenados hoje em dia, eles preocupados com o meio ambiente, essas coisas todas. Mas nós aqui, por exemplo, na nossa casa, né, minha irmã está aí, que ela é responsável por um grupo de jovens, nós temos jovens muito, talvez por conta da carência material, que não têm estrutura familiar, não estudam por estudar, e não têm essa perspectiva, essa visão. Muitos até estão chegando na casa depois da pandemia pela primeira vez, não sabiam nada de espiritismo. Estão descobrindo agora, vão com os outros amigos e tal. Eu acho que esse grupo é difícil, né? Mais difícil ainda da gente trabalhar. Você sabe que você falando isso me lembra Paulo de Tarso, né? Ele começa o trabalho lá, levando o sobrinho de... Ai, meu Deus, o nome... Agora, depois de velha, a gente fica com esse Barnabé, né? João Marcos. E o que acontece? Na hora que o negócio começa a apertar, João Marcos quer conforto, não está gostando daquilo, não é não? E aí ele vai e substitui por quem? Por Timóteo. E aí vai até o fim da carreira, né? O Timóteo. Nós temos isso, temos o João Marcos também, ele que não acertou muito, que ainda não está na hora. Mas depois, o que aconteceu? Existem várias versões, mas se aceita que João Marcos seja o Marcos Evangelista. Não é isso? Então, no final, acaba dando. Então, acho que a gente precisa
ter muita solidariedade intergeracional. O que eu quero dizer com isso? Não existe tanto. Claro que tem a diferença de idade, claro que tem a diferença de conhecimento, mas a gente olhar para cada um ali e dizer: amanhã ele pode estar no meu lugar, eu tenho que ajudá-lo, eu tenho que fazê-lo crescer, eu tenho que entusiasmá-lo para que amanhã ele esteja no meu lugar. E outra coisa que a gente também precisa entender é que muitos jovens, quando chegam na casa espírita, eles estão, às vezes, fazendo vestibular, às vezes já nos primeiros anos de faculdade, buscando emprego. Às vezes, hoje, a gente mora num país com tanta dificuldade de transporte, horas e horas dentro de uma condução para chegar em algum lugar. E aí a gente diz: mas olha lá, você hoje chegou atrasado. Porque eu vou te tirar daqui, porque ele é um irresponsável. Não. Vamos nos colocar na pele dele, vamos entender por que é que chega atrasado. Então, vamos ter equipe. Então, olha, o fulano, vamos trabalhar juntos. Eu me lembro de casos acontecidos comigo, vocês me perdoem de estar contando, mas são casos tão positivos. Eu fui fazer um trabalho na nossa casa espírita e era sobre evangelização, sobre o início da evangelização, e tinham várias pessoas ali, tinha jovens ainda, da mocidade, e eu me lembro que um pouquinho antes, eu tinha chegado há pouco tempo na casa, foi uma casa que, no bairro onde eu fui morar afastada, onde eu estou hoje, e lá, então, eu acabei ficando nessa casa espírita. Eu fui substituir um dia a evangelizadora de mocidade. E chegou uma mocinha para mim, do narizinho arrepiado, bonita, e ela dizia assim: você tem e-mail? Eu olhei para a cara dela. Você sabe o que é e-mail? Você tem computador? Você usa computador? Eu falei: tá certo. Fala aí, Lília. Estou rindo da menina, que a menina falou para você. Não, mas assim, mediante o que você está falando, eu sou regente do coral, né? Trabalho com música, com jovem, tanto na casa espírita, no movimento espírita, quanto também profissionalmente. Então, eu tinha que fazer exatamente isso aí, porque se eu começasse a cobrar demais deles, ainda mais sabendo as dificuldades todas que eles têm, eles iam embora. Então, eu arrumava um jeito. Não pude vir hoje não, professora. Tudo bem, tem problema não, vem amanhã. E amanhã ele vem: não, tá bom, vem na semana que vem. E assim eu ia levando, porque senão não ia ter ninguém. Se o trabalho está na mão deles, se eu dependia deles, e assim também é no movimento espírita. Se eu ficar cobrando do pessoal do coral: você tem que vir todo ensaio, eu não tenho coral. Então, tem que fazer isso, e tem que entender, e tem que atrair, tem que ouvir, ouvir o que ele quer, perguntar: e aí, o que você quer? Como eu trabalho com música, que tipo de música que você gosta? Aí, claro, né? Vamos chegar numa... Não, deixa eu contar uma história rapidamente. Uma vez, foi na escola, né? Eles porque queriam cantar uma música em inglês. O inglês na escola pública é muito complicado, né? Eles mal sabem português, tadinhos, né? Com todo respeito a Julimar, aí, professor de português, mas tem lá as dificuldades deles, né? E eles queriam, porque aí pedi ajuda da professora de inglês, a professora falou: Lília, você sabe que vai ser complicado. Eu falei: eu sei, mas eles querem tanto, vamos deixar. Aí foi, aí no final eles falaram: não, professor, não dá não, vamos desistir disso. Vamos. Mas eu tentei mostrar para eles que era uma coisa muito difícil, mas vamos tentar. Eles podiam até me surpreender, né? Mas eles mesmos chegaram à conclusão. Gente, como a Lília falou, o microfone está aberto, é só falar. Então, continuando aquele caso, a menininha que naquela semana me disse aquilo. 2 semanas depois estou eu na reunião e eu passo por ela em pé no corredor, assim, no auditório do Centro Espírita, naquela passagem entre as 2 cadeiras. Lúcia,
Eu digo o quê? Eu quero trabalhar com você. Eu quero ir para a evangelização. Eu posso ser qualquer coisa. Eu posso varrer, eu posso ficar na aguinha, mas eu quero. E foi muito interessante, porque quando eu vinha em direção a ela, eu olhei para ela e é aquela coisa da espiritualidade. Vai ser minha evangelizadora. Quando ela falou, ela se adiantou assim, 30 segundos, foi o tempo de eu dar as passadas, de onde eu vinha de lá, e ela vinha do fundo, eu olhei para a cara dela, eu digo, vai ser minha evangelizadora. E não foi outra coisa, ela disse, eu quero ser. Foi uma das melhores, hoje ela coordena a mocidade. Junto com ela, veio uma outra que trazia a irmãzinha, mas era muito questionadora demais da conta, uma menina assim que queria revolucionar o mundo. Ela chegou e disse, olha, tem que trazer minha irmã. Já que eu fico por aqui, você não quer que eu ajude em alguma coisa, não? Hoje, se tornou evangelizadora, hoje ela coordena a evangelização no Instituto Bezerra de Menezes, em Niterói, que era a antiga Federação Espírita, funciona no mesmo prédio. É a Duda. Ela é fantástica, fantástica. E a outra que eu falei foi a Lívia Tavares. São fantásticas. Meninas jovenzinhas. Como é que começa? Em equipe, ajudando. Bota junto, bota com gente que tem experiência. Não é assim, Andréia? Quer falar? Fala aí, querida. É assim, eu falar é com relação, sabe, aquilo que você começou falando, dos nossos preconceitos. Porque tem questões pontuais que os nossos jovens trazem, que fazem parte da vivência deles, e que a gente ainda vem com uma visão antiga, que não é nem da doutrina espírita, é mais uma interpretação nossa. Um exemplo disso, a questão do aborto. Claro que a gente é contra o aborto, mas essa juventude, até pela questão social, tem uma visão diferente de aborto como a gente trata, né? Então, assim, a gente tem que saber como é que se conversa sobre isso. Eu não sei se a gente está sabendo ou se a gente está perdendo esse jovem, porque o jovem vai vir com a questão de que é a favor do aborto, meu corpo é minhas regras, e às vezes ele vai fazer a seguinte pergunta, como a gente teve, por exemplo, o caso dessa criança de 10 anos, né, que foi toda aquela comoção da mídia. E a questão da violência sexual que essa criança sofreu, que é a questão principal do caso, entendeu? E eu não estou dizendo que o aborto não é uma coisa, mas a questão principal é como é que a gente ainda atura uma sociedade violenta e a gente não conversa sobre esses assuntos nas nossas casas espíritas, nas nossas evangelizações, como se isso não ocorresse com os frequentadores da nossa casa. Perfeito, entendeu? Perfeito, sabe? Então, assim, essas coisas, essa questão que você falou também dessa questão da homoafetividade é algo pontual. Por exemplo, a gente teve a Congeb agora em julho e tem uma jovem, uma pré-adolescente, que ela é trans. Você vê, ela nasceu no corpo feminino, mas ela tem toda a questão do masculino. Desde criança é assim, a gente repara isso. Agora, aos 11, 12 anos, que esse espírito está despertando, ela vai assumir essa identidade dela. E aí a questão, a gente até já conversou sobre isso, a gente vem falando sobre isso. Como nós vamos acolher essa jovem no movimento espírita? Senão nós vamos perdê-la. Entendeu? E não é só ela, né? São outras. Vieram jovenzinhos, eu estava conversando com eles e algumas mães, dizendo pansexual, bissexual, sabe? Então, assim, eu estou colocando essas questões porque a gente não está conversando sobre isso, não sabe como abordar isso, ou como acolher essas questões, entendeu? Assim, a diversidade, né? A diversidade, exatamente. Eu diria que a questão toda agora. Por outro lado, eu penso muito, né, que quando eu falo no investimento no jovem, esse investimento tem que começar na criança, com doutrina espírita. Com doutrina espírita. Então, na hora que você alicerça com doutrina espírita,
fica muito mais fácil a conversa, porque você leva para a doutrina, você leva para o Evangelho de Jesus, você leva para a questão de causa e efeito, mas também leva para a questão do livre-arbítrio. Uhum. Cada um de nós é dono do seu destino e das consequências que você fizer com o seu destino. Então, se a gente deixa isso muito claro, nós, evangelizadores, vocês, dirigentes de casa espírita, vocês não são os donos da cabeça para ditar regras. Nós não temos, é uma das características da nossa doutrina, é que não tem aquele corpo de regra, você pode isso, não pode aquilo. Mas a gente pode, sim, trabalhar céu e inferno, Código Penal da Vida Futura, e está lá, né? Causas, consequências, deixa a pessoa aceitar, deixa ver. Eu queria só lembrar um pouquinho das áreas onde a gente pode trazer jovem, né? Então, uma das coisas que muita gente faz é a leitura de... Espera aí, gente, eu esqueci de ligar o computador na tomada. Ai, 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 só um minuto, está aqui do lado. Na verdade, eu não esqueci, não. Foi o Chico que puxou. Deu uma volta aqui na mesa. Já me avisando que está sem bateria. Tá ok. Uma das coisas que se faz muito é essa questão da leitura de página, né? Às vezes, de fazer oração. Então, é uma forma de começar. Mas tem algumas outras áreas que nós podemos, sim. Eu creio que a Lília ajuda muito nisso, que é toda a parte de ambientação, né? E não é só o jovem que toca. Muitas casas, às vezes, não tem quem toque ao vivo, mas tem ali um aparelhinho de som que pode colocar, tem um PowerPointzinho que pode passar com música. Então, eu, por exemplo, me lembro que teve um ano que nós tivemos uma criança tão difícil, que hoje eu fico imaginando que aquele menino devia ter mesmo um problema espiritual muito grave, porque na hora do passe ele fazia assim. Ele não queria tomar passe de jeito nenhum. E ele perturbava muito. E uma das coisas que eu fiz para conquistá-lo foi trazê-lo para passar os slides. A mãe diz, ele gosta disso. Eu digo, é? A gente pergunta para a família. Esse contato com a família é fundamental, não é, Rose? Ter contato com a família, perguntar. Chegou mais alguém aqui, está sem nome. Quem foi que chegou? Não sei. Leila. Boa tarde, Leila. Então, fazer com que, desde criança, comece a sentir que aquele espaço é o espaço dele, né? Eles têm condição de fazer toda aquela parte, não só de música, como das artes também, de teatro, por exemplo. Tem evento, isso é uma das coisas que a gente usa, não é? Tem evento, chama a garotada, mas chama também os pais para cantar junto. Chama também a turma, por exemplo, lá em Campos, tinha não, em Recife, um centro espírita que trabalhava junto com, que era no mesmo prédio que um grupo de idosos, um lar de idosos. E tem um trabalho lindo das crianças com eles, que, por fim, no Natal, começaram a fazer grupos de cantoria e tal. Sabe quem que foi cantar? As gestantes da Casa Espírita, que eu nunca vi esse grupo atuar em coisa alguma. E lá em Recife, eu tenho isso registrado em livro. Um livro meu chamado Educação com Sabor de Eternidade, tem esse registro das gestantes cantando, tem essa foto, no grupo lá no Natal. Então, nós podemos, sim, trazer os jovens para a questão do teatro. E o teatro é fantástico, porque o teatro tem conteúdo. E ele ali é o protagonista, ele ali ajuda. E não é só atuando, tem
tantas funções por trás do teatro, até mesmo fazer roteiro, adaptar roteiro, pegar uma história do Irmão X, por exemplo, fazer um roteiro, quanta coisa que pode ser feito. E acho que eles podem ajudar na gestão, sim. Trazer para perto, vem me ajudar, vem aprender, vem ver como é que é. Né? Tem essa tarefa pontual aqui, olha, sabe como é que faz isso? Esse trabalho é feito assim, assim, assado. Nós temos lá a questão interreligiosa, eu preciso de fazer esse contato. Você pode fazer esse contato? Tem um dia lá, tem uma passeata, você pode ir comigo? Você pode ir com a gente? Você pode representar? Então, tem tanta coisa que dá para fazer. Eu acho que, mais do que nunca, né, toda a área de informatização. Não tem mais. Outro dia eu ouvi aquela senhora do Magazine Luiza, ela dando uma entrevista, ela dizendo o seguinte: na pandemia, as lojas, as empresas que se informatizaram ganharam muito dinheiro. As que não se informatizaram ficaram para trás. Quando ela falou isso, na mesma hora eu lembrei de Casa Espírita. Casa Espírita que fez isso que vocês estão fazendo aqui agora, colocar todo mundo no Zoom, continuar a palestra, continuar com os eventos, continuar com as coisas, trazendo. Foi de vento em popa. E teve casa que fechou. Nós estamos com muitas casas fechadas. Vocês têm aí, no 29º seu, alguma casa que está à deriva, que está com dificuldade? Deus queira que não. Mas a gente sabe que teve casa que a coisa, quando tinha aluguel, casas que eram alugadas, que faltava. Às vezes a questão nem é mesmo a participação das pessoas, mas é a dificuldade financeira de manter. Aqui em São Gonçalo tem. Eu sou em Niterói, mas do lado aqui em São Gonçalo a gente soube de casa que não conseguiu manter por conta de aluguel. Bom, então, essa parte de informatização eu vejo como fundamental pedir apoio. Eles são capazes de rapidinho montar site, montar blog, montar essas infinidades de coisas, e faz perfil no Instagram, faz perfil no Facebook, coloca a casa no Facebook, atualiza, porque tem muita casa que está lá e que você vai ver a última vez que apresentou alguma coisa em 2018, 2019. Quando a gente quer uma informação, não tem. Então, olha aí quanto campo que dá para a gente trazer, trabalhar junto, investir na formação, mas, sobretudo, pensar muito em termos que ali é doutrina espírita, que o trabalho não é o trabalho formal dele, mas é o trabalho para Jesus, é o trabalho que Kardec nos legou. E tem aquele tema que eu deixei por último, que é um dos mais polêmicos, que é a questão da mediunidade. Aí realmente é um divisor de águas, né? Quero ouvir vocês. Carlinhos, fala aí. O que vocês têm? Tem jovem na mediunidade, aceita, já estão pensando nisso? O que vocês veem disso? Leila, Paula, Andréia, Julimar, Jones. Nós ainda a Rose estava também com a mão levantada depois do Carlinhos. Né? Vendo só a Julimar ali. Vocês sabem levantar a mão, gente? Todo mundo sabe levantar a mão? Sim. Não, aqui, ó. Lá embaixo, passa o mouse, lá embaixo. Onde tem reactions. O meu é em inglês, mas deve ser reação. Uma carinha com uma cruzinha em cima. Olha lá, ó. Clicou na carinha, tem. Levantar a mão. Tá vendo? E tem abaixar a mão. Que aí fica mais fácil da gente ver. Vamos lá, na nova versão do Zoom, só de você levantar, ele marca. É só você ter a versão atualizada. Eu vou atualizar o meu, que eu gosto muito dessas modernidades. Eu sou uma velhinha. Eu até tirei a minha marcação, porque eu tenho a mania de ficar assim com o dedo, né, no rosto. Aí toda hora parece que eu estou fazendo sinalização com o dedo. É mesmo? Eu vou treinar isso, vou baixar o Zoom ainda. Aí eu falei, ih, meu Deus, toda hora. Fala, querida, sobre a mediunidade.
Está sem som. Quem vai falar sou eu? Então, nós tínhamos jovens que começaram com alguns anos, né? Com as suas manifestações. E toda vez que davam um certo trabalho, porque eles não conseguiam se conter naquelas sensações que eles tinham e aquela coisa toda. Então, começamos a observar que na minha casa a gente só libera assim, para estudo mediúnico e aquelas reuniões, né, mais ostensivas com 18 anos. E aí nós começamos a observar, mas se o jovem está com 16 e ele está com essa necessidade tão grande, por que a gente vai ficar segurando? Vamos colocá-los para estudar. Aí começaram a chegar os jovens de 17, de 16, e eles passaram a não dar mais trabalho nos encontros, porque eles começaram a entender a mediunidade, começaram a aprender a lidar com ela, e pronto, sabe? E observamos o seguinte, nós ficamos... Se eles estão manifestando já essa mediunidade ostensiva, então eles precisam aprender a lidar com ela. Por que a gente fica segurando? A gente age como se nós tivéssemos algum tabu, né? Algum preconceito em relação a isso. A mediunidade devia ter uma coisa assim, com mais acesso, né, para os jovens. E vale lembrar, né? Kardec trabalhou com jovens, os nossos grandes médiuns, o Raul, o Chico, o Divaldo, eles tinham mediunidade ostensiva desde criança. Quem mais que gostaria de contribuir com essa questão aí da mediunidade? Eu acho que é uma bela conversa. Gostei, viu, Julimar? Que eu acho que é isso mesmo. Se eles estão com mediunidade ostensiva, primeiro tem que estudar, como todo mundo tem que estudar. Ninguém entra para a mediúnica, oba, estou aqui, então vou receber espírito. Não é assim. Todo mundo precisa do estudo, mas vamos permitir, sim, vamos orientar, vamos ajudar. Por quê? Imagina se o Chico, se o Divaldo, todos eles que tinham essa mediunidade tão ostensiva, tivessem sido barrados. Não pode, de jeito nenhum. Faz sentido, né? Quem mais gostaria de falar sobre isso? Eu, Rose. Rose. A gente trabalha com a juventude, né? Com os mais velhos. Mais velhos que eu digo é de 15 até a idade que tiver, né? Então, eles esse ano me pediram para falar sobre mediunidade. De vez em quando eles pedem, né? Nos outros anos. Esses são os mais antigos, os que já frequentavam. E aí, então, a gente tem exibido, cada domingo, um pedacinho do filme do Divaldo. E aí nós vamos conversando a cada cena, alguma coisa interessante, eles fazem perguntas, eu vou esclarecendo, e aproveitando para falar da parte também da conduta, né? Porque o filme não é só a mediunidade, né? Tem muitas coisas que a gente pode estar trabalhando com eles. Então, eles gostam do assunto, querem saber. Não tem ninguém assim com mediunidade ostensiva. O que tinha era mais o Jonathan, mas ele começou já a trabalhar no passe, e já está com outra via lá de pensamento. Também toca música nas reuniões, como a gente estava falando antes, né? E já tem até jovem fazendo estudo e dirigindo reunião, né? O Matheus, que é o mais novinho, de 15 anos, já dirigiu reunião, né? E o Gabriel, que está com 18, né, Regina? Acho que é 18 ou 19, já fez 2 estudos, fiz até de aniversário da casa. Então, estou encaminhando. Beleza. A questão da mediunidade, assim, de colocar o jovem para o trabalho mediúnico efetivo, tem a ver com aquilo que você falou, do período de vida deles, né? Que às vezes eles estão atribulados com a questão de faculdade, trabalho, essas coisas, e ainda não tem como organizar o tempo deles para estar que o trabalho mediúnico tem essa constância. Eu acho que a gente tem que ter essa visão e não barrar o jovem porque é jovem. E outra coisa que a Rose falou com a questão do Jonathan é por que a gente não abre espaço, de repente, para eles darem passe. Perfeito. Porque o passe é uma coisa muito simples. A gente, na nossa casa... Tanta energia, não é, André? Exatamente.
tanta né? energia. Ele estava sempre nos distúrbios, né? Dando quase que uma passividade no início da evangelização, a gente tinha que ficar orando com ele um tempo, depois que ele foi para o passe, não teve mais nada. Entendeu? Porque, assim, se a gente não tem essa visão, que é o que eu acho que toda casa espírita tem que ter, que o passe não é para curar, sabe essa coisa? Que vai ser cura, né? Vamos fazer um passe de cura, essas coisas. A gente nem usa essa palavra porque não é nem adequada, né? Enquanto legislação, né? Que a gente não pode prometer algo que, não é que a gente efetivamente não sabe se vai acontecer. Pode acontecer, mas não é. E é uma coisa que é efetivamente um trabalho mais da espiritualidade, não que a gente não tenha a nossa parte, mas são os espíritos, a equipe espiritual que faz esse trabalho. Então, por que a gente não abre esse espaço para o jovem estar dando passe? Como você falou, tem tanta energia, né? E a gente vai desmistificando essas questões e vai naturalizando, inclusive, o fenômeno mediúnico. Perfeito, perfeito. Então, queridos, eu gostaria, a gente conversou e foi muito bom para mim, porque aí a gente interagiu, e queria só deixar como uma mensagenzinha final essa questão da volta depois da pandemia. Para muitos está sendo um desafio, para muitas casas tem muita perda. Ontem a Lília me contou um fato muito interessante, que eu gostaria que ela repetisse, a questão das perdas. Conta aí, Lília, para eu depois terminar. É que aqui na nossa região, né, que a gente viu aqui de uma forma geral, que as casas que têm melhor poder aquisitivo, que fizeram reunião pelo Zoom, agora que voltou presencial, o jovem meio que sumiu, né? E as casas em região mais carente, que não conseguiram fazer reunião pelo Zoom, né? E tem uma aqui, que é o Paulo Dimas Madalena, da Rose e da Regina, e abriu a porta, os jovens voltaram, estão lá, firme e forte. Os evangelizadores aqui, infelizmente, correram, né? Engraçado que eu tinha na pandemia a turma noturna, né? Os mais velhos que quiseram ficar estudando. Então, estudávamos o livro Missionários da Luz. Todos evaporaram, foram saindo um a um, só ficou um, que a gente já voltou, ele é evangelizador, mas ele não quer parar, porque ele quer terminar o livro, que esse já está fazendo estudo. Então, toda sexta-feira à noite, eu tenho que estar com ele, só eu e ele, no Zoom, conversando sobre o livro, estudando o livro, que ele quer até o final. Então, os outros não, mas ele ficou. Está sem som. Isso, de fato, aconteceu, não foi só nessa casa, muitas evangelizações acabaram. A Daísa, lá de Campos, ela me contou que das 47 casas, isso no meio da pandemia, das 47 casas espíritas de Campos, só 10 estavam com evangelização. Então, nós sabemos o seguinte: teve muita dor, tem muita angústia, teve muita ansiedade, tem muita fobia hoje, teve muita dificuldade e tem muita perda, né? Algumas pessoas com perdas mesmo, e que essa volta talvez precise da gente com muita afetividade, de telefonar, de procurar, sem impor, né? Dizer, você sumiu, não vai voltar mais. Não, fulano, saudade que eu estou de você, você fazia tanta falta aqui, é que você vai voltar, estamos te esperando. Então, esse contato, essa busca, e, sobretudo, é assim que eu quero encerrar, vamos lembrar que esta pandemia, isso tudo que aconteceu, não foi uma obra do acaso, não foi uma situação que foi de A, de B e de C, foi uma coisa muito maior. Envolveu nós daqui e os lá nos planos superiores. Essas nossas dificuldades atuais são os nossos desafios, e que nós temos que nos unir em prece, em vibração, pedindo apoio, porque com tantas fragilidades que houve,
a busca vai ser muito grande pela casa espírita. E se os trabalhadores forem embora, porque, para mim, muito mais sério do que o menino e a menina, o jovem que foi embora, é o trabalhador que foi embora. Então, nós temos que ter esse trabalho de reconquista, de trazer de novo, se a gente tinha equipe, como é importante, trazer de novo para a equipe, compreender o momento, mas orar muito, vibrar muito, para que a gente se recomponha. Que Deus ajude a gente, que a espiritualidade ajude a gente a se recompor, porque a gente não tem dúvida, no futuro, que talvez não seja nem tão longe, eles vão bater as nossas portas, né? Os que estão sofridos, os que passaram por tantas dores, que não têm explicação, eles sabem que nós temos a explicação, que possivelmente vão chegar até nós. E nós temos que estar de portas abertas e fortes e unidos, e com as nossas equipes bem restabelecidas. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, Leila, minha filha, Leila não, Lília, eu disse que ia falar só um pouquinho lá, 14h58. Vamos fechar, que vocês têm trabalho, né? Maravilhoso. Foi ótimo. Muito bom, obrigada. Muito obrigada, Lúcia. Foi Obrigado, muito bom, Lúcia. muito bom. Muito bom, Estou Lúcia. sempre às Obrigadão. ordens, querida. Estou sempre às Graças a ordens. Deus. Muito bom te ver. Muito bom. Um abraço para vocês. Estamos juntos, hein? Fiquem com Deus, tá? Fica com Deus, querido. Um abração. Um abraço. Tchau. Da paz, tudo de bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.